Gasparzinho, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Família Addams, Caçadora de Aventuras, enfim, todos esses filmes fizeram parte aí da minha infância / adolescência. Filmes que passavam na sessão da tarde e todos eles têm aí um fatorzinho comum, que no caso é a atriz Christina Ricci. A estrela desse vídeo é sobre ela que vamos falar hoje. Christina Ricci, ela ganhou uma notoriedade aí, né? Ela ganhou fama, estrelato, sucesso muito cedo, bem novinha, né? Só que eu não sei se vocês sabem, mas a infância dela foi um verdadeiro caos. E diferente de muitas estrelas mirins, ela acabava usando sets de gravações como uma espécie de refúgio. No caso, a paz reinava muito mais num set de gravação durante a infância dela do que dentro da própria casa dela. Mas por que isso, meu anjo, minha anjinha? Calma aí que tá caindo minha roupa. Mas afinal de contas, o porquê disso? E o que diabos a Christina Ricci anda fazendo atualmente da vida dela? Como é que tá isso aí tudo? Nesse vídeo de hoje eu vou te apresentar essa timeline completíssima sobre a carreira da Christina Ricci, como a gata começou, que diabos aconteceu na infância dela. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, já deixa o seu like pra me ajudar, tudo bom, meu anjinho? Isso me ajuda bastante. Deixa o seu like já nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar, que eu já tô me comprometendo, né? Mas enfim, bora pro vídeo. Christina Ricci nasceu no dia 12 de fevereiro de 1980 em Santa Mônica, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Como vocês já bem sabem, né, eu já dei de spoiler aqui, a Christina Ricci desde cedo, né, apresentou aí os seus talentos artísticos, mostrando aí pro que veio nesse mundo. Ela foi descoberta quando ela tinha apenas 8 anos por um crítico de teatro local, enquanto ela fazia uma peça, né, teatral na escola, que se chamava Os 12 Dias de Natal. E foi a partir desse momento que ela teve a deixa, né, que rolou aí o seu pontapé inicial para se tornar uma grande estrela de Hollywood. Bem bonitinho. Com 10 anos de idade, a Christina Ricci teve aí a oportunidade de estrelar pela primeira vez no cinema ao lado de grandes nomes de Hollywood, Winona Ryder, Cher, do filme Minha Mãe é uma Sereia. E é bacana até lembrar, né, pra vocês, que era justamente nesse período que o Johnny Depp e a Winona Ryder namoravam, que eles estavam lá juntinho. Foi a partir desse filme que, de fato, né, a Christina Ricci e o Johnny Depp se conheceram e começaram aí a construir o seu laço de amizade, tendo aí uma relação até hoje bem bonitinha, né, ao longo dos anos. He is one of the kindest people I've ever met in my life and so sincere. Anos se passaram e eles acabaram também contracenando num outro filme que eu particularmente gosto bastante, que falei no início desse vídeo, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Gente, eu lembro de assistir esse filme e quando eu era mais nova, eu morria de medo, me cagava toda desse filme. Hoje eu assisto, acho uma tosquice, enfim, mas aquela tosquice que a gente acha maneira de assistir, basicamente isso, tá? Se não assistiu, vai assistir porque vale a pena. Fiz aqui a coisa da escrotidão falando que é meio tosco, mas vale a pena assistir, tá? Nesse filme, o Johnny Depp e a Christina Ricci, eles fazem aí um par romântico. E durante esse período, né, que eles estavam fazendo essas gravações, várias pessoas começaram a cogitar que eles estariam ficando, namorando, se pegando, enfim, mas ela claramente desmentiu, falou que não, que eles são só mais que amigos friends e tá tudo certo. E foi o Johnny Depp que envolveu ela nesse filme. E acabaram escolhendo ela justamente porque ela não tem, né, essa cara de atriz padrão, de princesinha e tudo mais. Ela tem ali um quê gótico, um quê trevoso. Até por isso que escolhi ela pra trazer aqui pro canal, porque a gente tem esse quê, né, esse quezinho aí. Mas acabou sendo, né, uma grande oportunidade pra Christina Ricci finalmente interpretar uma mocinha, né. No caso aí, uma protagonista romântica, querida, calma, serena. Apesar de ter aí um ladinho sombrio na parada, né. Mas voltando lá pros primórdios, tá? Depois que a Christina Ricci participou aí desse filme Minha Mãe é uma Sereia, ela seguiu para um outro filme que nós conhecemos muito bem, né, gente? Família Addams, de 1991, e também a continuação em 1993, sendo aí reconhecida e muito bem exaltada como uma atriz jovem de puro talento. A partir disso, a Christina Ricci começou a receber várias indicações, incluindo uma indicação ao Globo de Ouro pelo seu papel em O Oposto do Sexo. Além de Família Addams, outro filme que a Christina Ricci fez, que eu tenho certeza que deve ter marcado sua adolescência, infância, enfim, foi o filme Gasparzinho, Fantasminha Camarada, filme de 1995. Ela não gostou da atuação dela nesse filme, achou ruim, e tudo isso tem um porquê, tá, gente? Ela não tirou do meio do furico dela essa interpretação. Acontece que enquanto ela estava fazendo ali a gravação, né, do filme Gasparzinho, tava rolando ali, né, a questão da fama precoce dela, todas aquelas questões, né, de pré-adolescente, coisa e tal, e principalmente a vida pessoal dela dentro de casa
casa, com a família, tava um inferno, assim, tava totalmente desgostosa. Então, na cabeça dela, na interpretação dela, ela não se dedicou tanto pra atuação. Ela acha que ela não foi uma boa atriz, né? Ela não se dedicou tanto. Apesar dela ter tido aí boas críticas em relação a esse filme, né? Em relação à atuação dela ao filme. Qual é a fonte? Vozes da minha cabeça. Gente, eu achei ótimo. Pra mim tava excelente. Fica de boa, amiga, tá tudo certo. Mas, afinal de contas, quem eram os pais da Christina Ricci, gente? O pai da Christina Ricci se chama Ralph Ricci. Ele teve aí várias profissões, mas a mais interessante pra gente trazer aqui, que faz sentido aí com a infância, né, da Christina Ricci, foi a profissão que ele teve como terapeuta. Um terapeuta bem diferentão. Ele praticava uma terapia chamada terapia do grito. Como é que é? Terapia do grito primal. Deixa eu até conferir se é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Durante o período aí da vida deles, né, o pai da Christina Ricci tinha o consultório dele no porão da casa onde eles moravam, onde ele recebia os pacientes dele. E como é que acontecia? Eles iam até o porão e daí eles começavam a ficar gritando lá, porque eles não conseguiam na rotina, na vida, expressar os sentimentos, as emoções. Resumidamente, cruamente, é isso. A Christina falou que o pai dela chegava pras pessoas e falava tipo assim, como é que você está realmente se sentindo hoje? Daí a pessoa gritava, eu tô puta! Daí ficava lá gritando e tal, pra sair a emoção, sair o sentimento. Além disso, ela também já comentou em algumas entrevistas que o pai dela também recebia muitos casais, né, nessa terapia, e daí ficavam se xingando, falando que odiavam um outro. Ela e os irmãos, porque ela não é filha única, né, ela tem mais 2 irmãos e uma irmã, eles chegavam da escola, né, e ficavam ouvindo essas gritaçadas e tudo mais. Na época, a Christina tinha ali uns 8 anos de idade, né, só que pra eles isso, como tava no meio da rotina, era uma coisa normal, tava tudo bem, tava ali na convivência, né. Quando eles tinham 10 anos de idade, cada um já lavava a sua própria roupa, eles tinham ali um toque de recolher, também tinha a janta, que todos eles precisavam jantar, estar na mesa 5:30, senão o pai dela ficava putaço da cara. Enfim, era isso, entre outras coisas, né? Ela falou que realmente a lidar com o pai dela sempre foi muito difícil, porque ele era uma pessoa muito manipuladora também. My father was a failed cult leader. And so he had all that same sort of like really crazy narcissism that goes along with someone wanting to run a cult. He was very physically violent. There was never any peace in my house. And you found peace on set? Yeah. I knew nothing totally insane was about to happen. Right. You know, nobody was gonna like get really mad and pretend they were gonna drive the car into a wall. For me, there was this refuge of emotional safety. Por esse e outros motivos, ela se sentia mais segura, né? Mais tranquila em estar num set de gravação, ao invés de estar dentro de casa, né? Os pais dela se separaram quando ela tinha 13 anos de idade. Ela não fala mais com o pai dela desde os 15 anos, né? Aparentemente, pelo menos na última reportagem, a última notícia que eu vi falando sobre isso era esse status, né? Não sei como é que está atualmente após a gravação desse vídeo. E isso fez com que ela se sentisse bem, né? Pra ela fazia muito sentido, fez sentido, ainda faz sentido ela não ter na vida dela uma pessoa que não faz bem pra ela. Aí um aprendizado que a gente pode ter com a Christina Ricci pra levar pra nossa vida. Já a mãe se chama Sarah Ricci, ela era uma ex-modelo. A Christina falou que ela era uma boa mãe, né? Só que era muito ocupada, tanto que a Christina Ricci durante um período foi, na verdade, cuidada pela irmã dela, né? A Pia Ricci. Enfim, vou deixar aqui o nome pra vocês. A atriz foi crescendo e, obviamente, né, o corpo dela foi mudando. E ela chegou a comentar que durante alguns filmes ela teve que usar uma faixa pra enrolar, né, no corpo dela, na parte ali do seio, pro volume não ficar aparecendo, né, durante as gravações. E isso, obviamente, né, deixava ela super desconfortável. Portanto, aos 19 anos, a Christina Ricci acabou fazendo uma cirurgia, né, de redução dos seios, porque ela simplesmente não aguentava mais ouvir as pessoas falando sobre o corpo dela, né, como o corpo dela tinha mudado. Ou seja, ela acabou mudando mais pelo julgamento alheio do que de fato uma vontade própria dela, né? Mas a questão do desconforto que ela tinha perante a visão do público, né? Das pessoas, da mídia, da imprensa, dos profissionais em relação a como o corpo dela estava mudando durante a adolescência. E isso dá abertura aqui para um outro ponto muito importante de trazer, que a Christina Ricci sempre teve um problema muito sério em relação ao corpo dela, né? Porque ela nunca gostou, na verdade, do corpo dela, né?
Tanto que durante um tempo ela evitava de se ver nos espelhos e cobria espelho dentro de casa pra não se ver. Teve problemas com anorexia, distúrbio alimentar, ansiedade. Tudo isso por conta de uma pressão pessoal que ela tinha, ela consigo mesma, mas principalmente em relação à indústria do cinema, né? Ao julgamento alheio das pessoas perante ela e assim por diante. Mas com o passar do tempo, ela começou a entender melhor essas questões, a tratar isso, principalmente para a gravação de um filme chamado Entre o Céu e o Inferno, porque nesse filme ela tinha que deixar mais em evidência o corpo dela, né? E ela entendeu que se ela não estivesse segura com o corpo dela, na atuação ia ficar muito visível isso. Então foi a partir daí que ela começou a se olhar com mais carinho e entender mais essas questões. Outra participação memorável de Christina Ricci é Grey's Anatomy, onde ela interpretou uma paramédica. E o desempenho dela, gente, foi tão elogiado que ela recebeu até uma indicação ao Emmy em 2006. Sabiam disso? Que orgulho, né, amores? Enfim, a presença da Christina Ricci nessa temporada realmente foi bem especial, mostrando aí, mais uma vez, na versatilidade da atriz dentro desse elenco, né, dentro dessa atmosfera de Grey's Anatomy. Até que em um certo momento da carreira da Christina Ricci, ela resolveu dar uma pausa, dar um 10. Baixar o beat, botar o pezinho aí no freio. E ela acabou fazendo isso justamente pra dar uma desacelerada, colocar a cabeça em ordem, sabe? E foi nesse período que ela acabou se unindo a uma organização chamada Rede Nacional de Assistência a Vítimas de Estupro, Abuso e Incesto, onde ela atua como porta-voz dessa organização. E como se já não bastasse esse inferno que foi aí, né, a infância dela, em 2013, ela se casou com um produtor de cinema chamado James Hidrigan, é isso? Enfim, com o James, com quem ela teve o seu filho Fred. E eu digo inferno porque esse cara era extremamente abusivo. Sim, tiveram vários probleminhas aí durante o casamento deles. Mas logo esse casamento teve aí o seu fim, né? Em 2020 ela pediu o divórcio, né? Alegando que ela passou por diversos abusos enquanto estava casada com esse cara. Abuso físico, abuso emocional, violência doméstica, enfim, gente, várias tretas. Ela chegou até a pedir uma ordem de restrição pra proteção dela. Mas o tempo passou e em 2021 a Christina Ricci se casou novamente e dessa vez com seu hairstylist, o Mark Hampson, com quem ela teve a sua filha Cleópatra. Em entrevista para um podcast chamado Let's Be Clear, ela falou que durante um período ali da vida dela teve uma grande dificuldade financeira, que daí para lidar com a crise ela acabou vendendo bolsas de luxo, joias, enfim, pra conseguir pagar as contas, né? Tudo isso unindo a disputas judiciais prolongadas, brigas de custódia, até a questão da ordem de restrição, né, contra o ex-marido dela por abuso físico. Enfim, esse bololô de coisa acontecendo no mesmo ciclo de tempo. Um período ali da vida dela, né, ela teve que trabalhar e cuidar do filho dela sozinha. Abre aspas. Eu tive que fazer todas as coisas da noite e ir trabalhar por 14 horas e estar diante das câmeras. Ainda bem que separou, saiu esse boy lixo aí, bola pra frente. A gente pode ver a Christina Ricci também na série Yellow Jackets, que inclusive foi super elogiada, né? Eu confesso que eu não assisti ainda, mas fazendo essas pesquisas, entendendo um pouquinho mais sobre a carreira dela, quando chegou nesse ponto do Yellow Jackets, eu fiquei curiosa pra assistir, então quem sabe vai entrar na minha listinha, né? A gente pode assistir tanto na Netflix como na Paramount Plus. Pelo menos tá disponível enquanto eu gravo esse vídeo, né? Vamos ver se sofre atualizações. E claro, né, ela participou da série Wandinha da Netflix, voltando aí, né, aos tempos sombrios de Família Addams. Eu achei super legal o retorno dela na série como professora, muito bacana. Vamos ver se ela vai estar em Wandinha 2, né, na continuação, mas achei super bacana aí esse convite que o próprio Tim Burton fez pra ela, o que deixou ela, obviamente, muito feliz, ou seja, a gata nem precisou fazer teste de elenco, né, amores? Foi convidada e só entrou mesmo, tá boa? Eu achei realmente essa sacada demais, assim. Confesso pra vocês que eu prefiro a Wandinha com Christina Ricci do que com a Jenna Ortega, mas acho que é mais por uma questão afetiva da coisa, mas nada contra, tá? Hoje a Christina Ricci continua aí a sua carreira como atriz, ela utiliza também as suas redes pra falar abertamente sobre abuso, violência doméstica, né, pra conscientizar as pessoas, ela abraça muito essa causa, até por conta de, infelizmente, ter feito parte da vida dela, então ela une, né, essas questões. E a Christina Ricci também tá no documentário Child Star, ou Estrela Mirim, né, que tem a direção da Demi Lovato, onde ela relata aí, né, como
como que foi a sua fama precoce, digamos assim. Esse documentário é de 2024 e ele fala justamente, né, sobre como que foi para algumas estrelas crescer sob o holofote, né? O que aconteceu com elas, né, quando crianças durante esse período. Além da Christina Ricci, tem aí a participação também, obviamente, da Demi Lovato, da Drew Barrymore. Enfim, vale a pena assistir também. Agora me conta aqui nos comentários se você acompanhava a carreira da Christina Ricci nos anos 90, se você assistia os filmes dela, se ainda assiste. Deixa aí que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica bem à vontade para me seguir aqui nas redes sociais. Vou deixar aqui para você, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!